programa Relatos da Pandemia, neste dia 4 de agosto de 2020, dia dedicado aos sacerdotes, abre espaço para ouvirmos uma das mais importantes autoridades eclesiásticas da atualidade, Dom Edson José Oriolo dos Santos, bispo diocesano de Leopoldina, escritor, professor e pensador da Igreja Católica, fala conosco numa entrevista sobre as dificuldades que a Igreja atravessou nesta pandemia, sobre o uso das plataformas digitais para levar o Evangelho e a Palavra de Deus, sobre os planos da Igreja para quando a pandemia acabar e também sobre assuntos pertinentes à nossa Diocese de Leopoldina e, por que não dizer, à Igreja Católica de todo o país. Dom Edson José Oriolo dos Santos é seguramente o mais importante bispo que Leopoldina já teve desde sua criação, ou um dos mais importantes. Vamos assistir à entrevista do nosso bispo. Neste dia 4 de agosto de 2020, quando a Igreja Católica comemora o Dia do Sacerdote, porque já que é o dia do São João Maria Vianney, o cura d'Ars, que é o santo protetor dos sacerdotes. Nós temos a honra de falar também sobre este assunto com o nosso querido bispo diocesano, Dom Edson José Oriolo dos Santos, que fala conosco diretamente da Diocese de Leopoldina. Falaremos hoje sobre o Dia do Padre, falaremos sobre essa pandemia que está aí ainda dificultando as missas presenciais e aí falaremos ainda sobre as esperanças aí da Igreja no pós-pandemia. Dom Edson, muito obrigado por sempre nos atender. Eu começo essa entrevista perguntando ao senhor, falando com o senhor sobre o Dia do Padre, a importância desta data. Qual a sua opinião, a sua consideração sobre esse dia dedicado aos sacerdotes da Igreja Católica? Então, uma grande alegria, Tauro, falar com você e também todas as pessoas que acompanham aí essa grande preocupação que o senhor tem de anunciar boas notícias também, não só a boa nova, mas também notícias que edificam cada vez mais as pessoas nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de desafios com esta questão da pandemia que está atingindo todo mundo, de maneira especial também aqui na nossa região da Diocese de Leopoldina. Hoje a igreja celebra o Dia do Sacerdote. Eu gosto sempre de usar a palavra sacerdote, não padre, não presbítero, mas a palavra sacerdote porque o padre, o sacerdote, é aquele que cuida das coisas sagradas, isso que é importante, né? Então, a grande responsabilidade, a grande missão do sacerdote hoje, numa determinada porção do povo de Deus, é cuidar das coisas sagradas, como nos ensinou o Papa João Paulo I, no único momento que ele teve com os sacerdotes, ele que teve um pontificado como um beija-flor, 33 dias, e no único momento que ele teve com os sacerdotes, ele disse para os sacerdotes: olha, vocês falem de Deus para as pessoas, falem, anunciem, proclamem o evangelho, fala de Jesus Cristo, da sua missão, do seu apostolado, mas por outro lado também, vocês têm que falar das pessoas para Deus através da vida de oração. Então hoje, o sacerdote, é bom a gente rever, quando se fala no dia do sacerdote, é rever a natureza do sacerdócio, a missão do sacerdote dentro de uma determinada comunidade, é anunciar esse grande projeto de Deus. Então, o padre não pode, o sacerdote não pode falar de determinadas situações, porque isso os meios de comunicação já falam. Não pode falar, posicionar sobre determinados pontos, porque outros setores da sociedade já falam. O sacerdote, dentro do púlpito lá da igreja, ele tem que falar de Deus para as pessoas e conduzir as pessoas para junto de Deus. O sacerdote tem que ser ponte, o sacerdote tem que ser esse elo
de aproximar-se cada vez mais as pessoas para junto de Deus. Então, hoje nós somos chamados a isso, a rever a nossa missão, o nosso apostolado, frente a esse contexto que nós estamos vivendo, né? Não deixar Deus de lado e olhar as coisas com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Ora, Dom Edson, o senhor tem orientado, essa semana passada eu tive com o padre João Paulo, ele falou que tinha estado com o senhor, e não só ele, como vários padres que eu conversei da diocese, estão extremamente felizes com o seu governo, com a gestão de Vossa Excelência aí na diocese. O senhor tem orientado nesse período de pandemia que os padres usem as redes sociais e todas as ferramentas possíveis para estar próximos do povo. E o senhor mesmo, eu tenho acompanhado as transmissões da catedral e tudo mais. Esse momento de pandemia, com as redes sociais, o senhor acha que ficou mais fácil para as pessoas se encontrarem com Deus? Porque as pessoas ficam em desespero nesse momento, muitas vezes, né? Sim, aí entra muitas questões, né? Porque, em primeiro momento, nós estamos vivendo um tempo, que isso nós sabemos, nós estamos dentro de um tempo, é um dia, uma hora, tudo. E nós fomos obrigados, assim, de uma maneira tão brusca, a usar um espaço que não era nosso. Nós não conhecíamos essa situação. Você acredita que é o seu mundo, então esse espaço digital, essas plataformas, então nós tivemos uma dificuldade de viver nesse tempo, usar esse espaço que nós estamos envolvidos. Há poucos dias um sacerdote chegou e falou assim para mim: Dom Edson, eu tive que comprar um celular melhor para participar das reuniões, porque o meu não servia. Cheguei na loja, a pessoa falou assim: não, esse celular não serve para reunião, não, só serve para ligar e desligar. Então nós temos esse espaço. Aí que entra uma coisa importante também, que eu tenho orientado os sacerdotes, tenho feito reuniões, pessoas de outros lugares têm orientado os sacerdotes. Eu faço por gerações, porque cada geração tem a sua cultura, a sua mentalidade, nós estamos fazendo assim. É importante a gente entender que a igreja ela tem duas, vamos dizer, duas fontes importantes: a evangelização e os sacramentos. Então, eu sempre venho falando para as pessoas: olha, a evangelização na igreja não pode parar. Mas os sacramentos, eles evangelizam, mas os sacramentos é a comunhão com Deus. Então, a pessoa evangelizada, ela quer os sacramentos. Então, às vezes acontece, mesmo os nossos sacerdotes, que não fazem essa distinção: sacramento, evangelização, evangelização, sacramento. As pessoas querem missa. Missa é sacramento, mas a igreja tem a missão de evangelizar. Então, nós paramos um pouquinho. Então, nós estamos tentando fazer com que tanto os padres quanto o povo de Deus possa entender essa grande vertente, essa espinha dorsal da igreja, que a igreja existe para evangelizar, em consequências os sacramentos. Nós estamos no momento da evangelização que não pode parar, e os sacramentos que precisa do contato pessoal não está acontecendo. Então, é o momento da gente solidificar mais na evangelização, na boa nova, na mensagem revelada, e depois a gente, se Deus quiser, logo nós estaremos voltando à questão dos sacramentos. Mesmo assim, porque nós estamos numa diocese que são várias foranias, e cada forania tem a sua identidade, tem a sua realidade, tem os seus problemas, tem os seus desafios. Então, eu achei melhor que houvesse um estudo, apresentei para os padres alguns paradigmas importantes para a abertura das igrejas, mas com a liberdade de cada forania e também de cada padre, se ele abre ou não. Então, não é uma coisa imposta. Então, as foranias estão discutindo se vamos abrir, a gente pode perceber determinadas foranias aqui na diocese já está tendo as celebrações, outras não. E o respeito também com o sacerdote, mesmo o sacerdote de risco, então, que ele perceba pelo bom senso que ele não pode abrir a igreja, ele também tem toda essa liberdade, mas sempre focado naquela questão:
sacramento, evangelização, evangelização e sacramentos. Por isso que nós estamos preocupados com esta realidade e vivendo esse desafio aqui, não só na nossa diocese, mas a gente percebe em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Abre, fecha, vamos abrir, não. Então, vamos conversar e peço que isso possa fortificar a comunhão presbiteral. Outra coisa, caridade pastoral, o amor que nós devemos ter para com Jesus, isso deve transcender no amor que nós devemos ter para com a comunidade, que é a nossa missão, a nossa responsabilidade. Eu, pela comunidade diocesana, e cada padre pela sua comunidade paroquial ou sua pequena comunidade eclesial missionária. Quando o senhor tomou posse em janeiro, o senhor disse que tão logo as coisas se nós não sabíamos o que vinha pela frente, ainda estávamos imaginando que teríamos um ano, entre aspas, normal, o senhor disse que tão logo as coisas se normalizassem, que o senhor visitaria as paróquias e tudo mais. Logo em seguida veio a pandemia e atrapalhou não só o senhor, como atrapalhou tudo, comércio, escolas, tudo fechado, essa situação de temor, pessoas falecendo, como eu disse, como o senhor sabe, eu vinha perder minha mãe e outras pessoas na nossa região da diocese também tiveram aí perdas. Então, quer dizer, no pós-pandemia, o senhor começa, então, a colocar em prática esse plano de estar presente nas paróquias. Se bem que além Paraíba teve a graça de recebê-lo no dia de São José. Ainda estava tranquilo, né? Eu acho que foi o último lugar que eu celebrei, foi o último. Mas é importante a gente entender que as coisas não acontecem por acaso, né? Houve essa situação, eu me preocupei muito da gente estar incentivando, fortalecendo os padres, isso que é importante, porque nessa questão da pandemia, nós somos forçados também a usar um espaço. Recentemente eu escrevi um texto sobre os consagrados e a violência neuronal. Às vezes nós queremos fazer e não entendemos que nós temos que ter também estrutura para fazer isso daí, para não ter determinados problemas. Então, eu venho sempre, já tivemos reuniões, estamos tendo reuniões, videoconferência com os padres, para orientar, para a gente ganhar força, para quando sairmos dessa situação, possamos sair assim mais entusiasmado, com maior amor, e aí a gente tentar viver essa caridade pastoral, né? A presença do bispo na comunidade, isso é importante, não como uma visita pastoral. Acredito que no primeiro momento eu não tenho essa preocupação de visita pastoral, tudo, mas conhecer, como eu falei no meu discurso de chegada, né? Conhecer primeiro a geografia, que eu não conheço ainda. Às vezes vem um padre conversar, eu sou da cidade tal, eu falo onde que fica, deixa eu pegar no mapa aqui. Então, a gente não tem noção da geografia, não conhece muito bem a geografia, né? Então, conhecer a geografia e ter esse carinho. Há poucos dias um padre ligou e eu falei assim, fala mais um pouco para eu tentar descobrir quem que é o padre, para a gente conhecer também a voz dos sacerdotes, né? Então, isso é importante da gente estar ligado para a gente atingir, porque a melhor maneira que o padre tem para chegar às pessoas é através o bispo chegar às pessoas através dos sacerdotes. E até nós estamos estudando também, no próximo dia 15 de agosto, a gente ter a missa da unidade. A gente está estudando porque hoje a gente não pode assumir um compromisso, falar que vai acontecer. A gente tem que ser muito prudente e sempre com foco de respeitar e valorizar cada vez mais a vida nossa e também dos nossos irmãos, né? Bom, eu não sei se o padre João Paulo. Deixa eu fazer uma delação aqui, uma boa delação. Recebi ontem do padre João Paulo uma máscara da paróquia lá de Nossa Senhora da Consolação. E se ele ainda não mandou para o senhor, estou aqui fazendo um apelo publicamente para que ele encaminhe para o senhor, ficou muito bonitinha a nossa máscara lá da nossa paróquia. Meu caro Dom Edson, eu agradeço imensamente o senhor de nos atender. Desejo ao senhor muitas felicidades no dia de hoje,
que é o Dia do Sacerdote. Desejo que o senhor tenha muito mais êxito do que já está tendo aí na diocese. A gente observa a tranquilidade dos funcionários da diocese, a tranquilidade dos padres, a tranquilidade dos católicos, a satisfação de tê-lo como bispo. O senhor que, a meu sentir, é um dos mais importantes intelectuais da igreja, um dos maiores pensadores da igreja na atualidade. Leio todos os textos, já li quase todos os livros que o senhor publicou. Desejo ao senhor muita paz e encerro essa entrevista pedindo aí que o senhor deixe uma bênção para as pessoas aqui que estão nos vendo e nos ouvindo. Eu agradeço também a oportunidade do senhor Dauro, que você também é uma pessoa importante na vida da igreja. Eu acho que hoje, tendo jornalistas que têm um vínculo, não que passa a ser algo ideológico, mas, por outro lado, alguém que quer também mostrar a atuação da igreja, e isso é um enriquecimento, né? Todo esse seu trabalho, toda essa preocupação, nada mais é do que um foco de evangelização para a nossa igreja particular de Leopoldina, né? Que o bom Deus possa continuar abençoando o Senhor com essas oportunidades, não só para os bispos, mas também aí para os padres, de mostrar que nós temos uma boa notícia também neste mundo com tantos desafios, com tantas más notícias e com tantas falsas notícias. O Senhor abre espaço também para que a gente possa levar uma boa notícia. Agradeço de coração esse carinho para com a nossa igreja de Leopoldina e também as paróquias com as quais o senhor vai garimpar notícias para ressoar isso a tantas outras pessoas, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Excelência. Fique com Deus e em breve nos veremos pessoalmente. Valeu, um abração, bom trabalho. Obrigado.